dia. Hoje é sábado, dia 28 de fevereiro de 2026. E eu sou o Willis, psicoterapeuta. E esse é o canal Viver Consciente no YouTube. E estou aqui para fazer a live do sábado. E o assunto hoje é um assunto interessante, eu acho, pelo menos, né? Trata-se da vida exuberante. Esse exuberante, né, é um adjetivo que pouco se usa até, né? Fala assim, hoje nós estamos muito pobres na nossa linguagem, mas exuberante significa, a princípio, partindo aí de uma visão do Aristóteles, para o qual, né, a vida exuberante é aquela que atinge a sua máxima potencialidade, né? Então é tipo assim, se você analisar, refletir, isso é uma reflexão, existe a vida comum, né? Existe a vida comum, a vida que todo mundo leva, digamos assim, que é uma vida que eu considero pobre. Na verdade, às vezes nem é uma vida, às vezes é uma sobrevida. Existe uma diferença entre sobreviver e viver. Sobreviver é você, tipo assim, vai aos trancos e barrancos tentando permanecer vivo. Apenas isso. É pobre isso. No sentido de que a maioria das pessoas comuns mais sobrevive do que vive. Mas não porque o mundo é injusto, porque isso, porque aquilo, porque o governo, coisas assim, mas porque as próprias pessoas possuem deficiências, além das deficiências cognitivas, né, possuem deficiências, inclusive, em termos de motivação. Eu estou no Brasil, correto? Então, aqui, a nossa cultura ela é muito pobre, no sentido do desenvolvimento humano, principalmente. Estou falando de economia, mas no sentido do desenvolvimento humano. As pessoas, infelizmente, a grande maioria, parece se contentar com qualquer coisa. Então, quando a pessoa atinge alguma coisinha, ela já diz para mim tá bom. Então, se eu estou na média, eu estou bem. Quer dizer, então você vive a vida inteira só para ficar na média, né? E existe uma visão, né, de um cara chamado, um escritor, pensador, bem tempo antigo, antigamente, chamado José Engenheiros, que escreveu um livro que você encontra aqui na internet, em PDF, se quiser aprender mais, que chama-se O Homem Medíocre. Então, nós estamos nessa coisa. Na verdade, a maioria das pessoas fica se debatendo para ser apenas medíocre. Então, para estas pessoas, a vida é algo mais ou menos. A vida, se eu conseguir uma coisinha aqui, uma coisinha ali, tá louco de bom, né? Mas nós não estamos aqui para sermos medíocres. Nós estamos aqui para sermos qualquer coisa. Nós estamos aqui para ser algo mais. E aí entra essa questão do Aristóteles. Nós estamos aqui para sermos, na verdade, exuberantes. Quer dizer,
para desenvolvermos todas as nossas potências e irmos sempre além, em todos os aspectos de vida, certo? Hoje em dia existe um grupo que prioriza ganhar dinheiro. Aí sai por aí dando golpes e coisas assim. A maior parte na ilegalidade. É só você observar aí a sociedade, os noticiários, né? Muita gente quer ficar rico dando golpe nos outros de todas as formas, tá? De todas as maneiras. Todas as maneiras. Todo golpe é criminoso, tá, gente? As pessoas pensam que crime é só aquela que a televisão apresenta lá, o cara roubando isso, roubando aquilo e tal. Mas existe N camadas na questão do, do crime, certo? Do ilícito. Existem inúmeras camadas que vão desde a pessoa furtar para matar a fome até a pessoa roubar realmente e dar golpes e aí então aí através de vários mecanismos até instituições financeiras, coisas assim como está acontecendo aí, estão vindo à tona, né? Porque isso acontece há muito tempo. Então, a visão da exuberância, ela transcende a essas questões apenas materiais. Então, a vida exuberante é uma vida de realizações, que podem ser realizações pequenas e podem ser realizações maiores, aonde que as pessoas vão sempre tentando, algumas, tentando superar, né, patamares de dificuldade, patamares de ignorância e todo tipo de adversidade. No Brasil tem-se uma ideia de que sucesso é quando você está ganhando muito dinheiro, então você está ostentando, né, carros, casas, barcos, aeronaves, coisas assim. O Brasil tem-se uma ideia de que o sucesso é isso, só isso. Tá? Então, a gente precisa refletir sobre isso, né? E a vida exuberante, né, no caso do Aristóteles, né, é você atingir a sua plenitude em termos de produtividade, não é produtividade só de econômica, de produção, criação, né? Então, Aristóteles previa, né, dentro das suas falas, dos seus ensinamentos, previa essa questão, né, através da razão, através da virtude, né, através de, né, você tornar essa vida exuberante num sentido assim, também contemplando um sentido ético, um sentido moral, quer dizer, um sentido da virtude, o sentido de usar a razão. Não é nesse sentido de dar o golpe nos outros, usufruir da fraqueza do outro para enriquecer, para ganhar alguma coisa. Porque a filosofia de Aristóteles era e é uma filosofia de profundidade. Não é essa coisa barata que muita gente tenta vender hoje, inclusive, através até cursos, né? Tenta vender aí na internet. É muito mais que isso. Eu sempre convido as pessoas, quando eu cito alguém, tipo assim, o Aristóteles, eu convido as pessoas a pesquisarem sobre o Aristóteles, a lerem as obras do Aristóteles, para compreenderem a filosofia, né, quer dizer, a profundidade da filosofia aristotélica, digamos assim. Mas, trazendo para a nossa prática,
eu até escrevi alguma coisa dizendo que a vida bem vivida é a vida exuberante. A vida que você vai ao máximo dela. Não só em aparência, tá, gente? Mas em conteúdo. Tá? Não é só você aparentar, por exemplo, tem gente que gosta de aparentar sabedoria. Mas aparentar sabedoria talvez seja uma coisa fácil. Do jeito que a ignorância está implantada aí no nosso meio, enganar, né, nesse sentido de demonstrar sabedoria, é fácil, porque as pessoas citam alguns filósofos, alguns sociólogos, algumas falas e fazem uma narrativa ali em cima daquilo, e aparentemente aquela pessoa é sábia. Mas o verdadeiro sábio, na verdade, ele não se exibe. Tá? Ele exemplifica através da sua própria vida, do seu próprio modo de viver. Então você tem que pensar como é que vive esse que se diz sábio. Tá? Outro dia eu pensava aqui com os meus botões a respeito, por exemplo, de Sócrates, né? O grande filósofo, na verdade, o mestre o maior mestre da filosofia, considerado o pai da filosofia ocidental, etc. O maior conhecimento que o Sócrates demonstrou foi quando ele compreendeu que ele não sabia nada. E ele declarou, essa é uma declaração socrática, eu só sei que nada sei. Porque é muito difícil você adquirir uma sabedoria profunda que te leve à condição de compreender que você não sabe nada. Porque existem muitos, ou na internet você acha muitos filósofos que deitam falas sobre de que eles são sábios. Veja bem, existem as exceções, certo? Porque tem gente que pensa que eu fiz um curso de filosofia e aí eu sou filósofo. Não é bem assim. Você ser filósofo é algo muito mais profundo do que apenas de ter um curso de filosofia. Mas tem muita gente que arrota essa forma de sabedoria, de dizer-se sábio. Tem um professor, que ele se diz explicador, que chama-se Clóvis de Barros. Esse eu reverencio, porque ele nunca se coloca como um sábio. Ele é explicador, ele explica as coisas baseado em muita filosofia, mas ele explica as coisas de modo a que aquela visão é a visão da sua explicação. Então ele propõe para que as pessoas aprofundem muito mais, muito mais, muito mais, para entender, virem a formar as suas opiniões. Esse eu respeito muito. Existem outros que aí caem no ego, né? Quer dizer, eu sou sábio, então eu posso falar, eu sei sobre tudo. E não é assim, tá? O meu canal, que é um simples canal, que tem aí uns 300 inscritos há muitos anos, no meu canal eu não me coloco em momento algum como alguém sábio. Eu não sou sábio. Gente, eu tô muito nessa do Sócrates. Eu só sei que nada sei. Porque o que eu sei é muito pequeno.
né? Então eu estou sempre tentando saber mais. A verdade, o verdadeiro pensador, filósofo, ele sempre está no caminho do aprendizado, do saber mais. Então, quando Sócrates, quando declarou eu só sei que nada sei, foi aí que ele demonstrou sua grande sabedoria. Porque ele, primeiro ele bebia da fonte lá do oráculo de Delfos, onde que uma frase que muitos até atribuem a Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo, mas essa frase, na verdade, ela é antes do Sócrates, ela já existia. E muitos depois se apoderaram, né? Alguns então deram a autoria para o Sócrates, né? O conhece-te a ti mesmo, na verdade, é a base de toda filosofia e de todo conhecimento. Porque o primeiro ponto do bom pensador é conhecer a si mesmo. Conhecer a si mesmo. Saber das suas fragilidades, saber dos seus limites e reconhecer as suas ignorâncias. Eu sou ignorante em muita coisa, certo? Ignorante, não sei. Eu ignorante do não saber, eu não sei. E já vi que tem coisas que eu não tenho condições de saber. Por exemplo, se outro dia eu estava vendo um vídeo sobre física, tá? Física quântica. Olha, eu adoro os raciocínios de alguns físicos antigos e outros mais modernos. Eu gosto muito, mas eu entendo 5%. E por mais que eu me esforce, eu não passo disso, né? Então a gente vai vendo, e olha, tem pensadores no campo da física, né, muito gabaritados, antigos e atuais, né? Contemporâneos, digamos assim, muito gabaritados. Mas para que eu entendesse aquela física que eles explicam, né? Aquela física que o pessoal chama, né, de física, física quântica, sei lá, física de todos os tipos, né? Outro dia eu estava vendo um cara que eu, pra falar a verdade, não guardei o nome, talvez em outra coisa eu falo, né? É, eu acho que é algo assim como Newman, algumas coisas assim. Olha, o cara fala coisas super, nem ele fala, né? A produção, mas o que ele estudou e que ele concluiu é super importante. Quando ele fala, é muita coisa, tá? Ele fala N coisas que a gente tem que pensar, tá? Tipo assim, o tempo não existe, né? Daí o cara explica por que que o tempo não existe. Então é uma coisa fenomenal. Mas eu não tenho conhecimento nessa área.
Assim como eu não tenho conhecimento na área da biologia, da química, eu estou mais no lado aqui das humanas. Foi o que me coube aí, né, nesse aprendizado, foi o que me coube. Você sabe que nem todo mundo vem com todas as capacidades cerebrais, e cognitivas, vem com todas elas, então você entende de tudo. Cada um vem com uma parcela disso. Uns vêm para física, outros vêm para biologia, outros vêm para química, outros vêm para sociologia, outro para filosofia, outro para as ciências médicas, etc. Nem a gente não consegue, o nosso cérebro não daria conta disso tudo, certo? Não daria conta de tanto conhecimento, porque são, sei lá, né? Hoje nem sei mais quais são as medidas, né? Byte, megabyte, eu já estou no quinto pro byte, né? Que é uma coisa assim, muito mais longa, mais profunda. O cérebro tem que fazer milhões e milhões e milhões de sinapses para compreender tudo isso. Então eu já declaro para vocês que eu sou um ignorante tentando obter algum conhecimento em algumas áreas. Eu milito muito na área do comportamento humano. Não sei se vocês já perceberam. Né? Comportamento humano. Eu não tenho meu limite é esse, né? Eu não entendo todo o universo, entendo uma parcelinha menor de tudo, mas eu tento transformar esse pouco conhecimento. Aí tá, né? Eu vou entrar no tema da nossa live, né? Esse pouco conhecimento eu tento transformá-lo torná-lo alguma exuberância, sabe? Alguma coisa maior. É como quando me deram a primeira vez que eu peguei uma enxada, tá? Eu já trabalhei na roça, tá, gente? Então, eu já fui boia fria, já fui peão mesmo, tá? Peão no bom sentido, tá? Mas a gente era chamado de peão mesmo. Outros eram chamados de trecheiros. Eram aqueles peões que ficavam indo para um lugar para outro, né? Correndo trecho. Então já tive nessa. Mas a primeira vez que me deram uma enxada, puseram uma enxada na mão, foi num abrigo de menores que eu estive. Eu estive internado em 3 abrigos de menores, da minha infância até a juventude. Essa é outra história, tá? Então, primeira vez que me deram uma enxada, eu peguei a enxada e fiquei segurando. Tipo assim, ó, alguém vai ter que explicar como é que funciona isso. E com certeza alguém me explicou como é que funcionava a enxada. Tá? A capina, como chamamos aqui em Minas, a capina, né? Como é que capina? Na época, capina, tinha gente que falava carpinar, né? Também. Então alguém me ensinou, alguém disse, olha, você pega aqui, né? Tem um cabo, né? Você segura em 2 lugares e vai depender aí do como você vai capinar o modo. Você pode capinar mais profundamente, mais rasteiramente. E fui aprendendo tudo isso. E uma coisa fundamental, né? A enxada, para funcionar, ela tem que estar afiada para poder produzir um bom trabalho. Depois que eu aprendi a manusear a enxada, eu era campeão na enxada.
certo? Então me dava aqueles eitos. Eitos é a medida, né? Lá no Paraná chamava-se leira, né? Que é é um negócio assim, né? É uma medida de distância e etc, né? E então você tinha que capinar aquilo, tirar o mato todo, né? Seja no meio do café, no meio do feijão, no meio do milho, né? Foram as culturas que eu mais trabalhei, né? Café, milho, feijão, né? E outras hortaliças, né? Então, você aprende a capinar e daí sai fácil, né? Entendeu? Mas quando você vê a primeira vez, para que serve isso, né? Aquela coisa eu sabia que era para arrancar mato, só isso. Então, essa coisa, o conhecimento, ele é mais ou menos como essa enxada, ela é uma ferramenta. Que aí você vai escolher utilizá-lo da melhor maneira possível ou da pior maneira possível. Entendeu? O que não é nada exuberante, né? Porque quando você. Vamos, pega a enxada aí. Quando você capina com exuberância, você faz a melhor limpeza. Seja num pomar, numa roça, num sítio, onde for. Né? Você faz o melhor trabalho. Entendeu? Então, Sócrates, voltando ao Sócrates, Sócrates, quando declarou, né, só sei que nada sei, pô, ele caiu na real. E a sabedoria tem esse lado, sabedoria que eu estou falando não são falsos sabedorias, né? Falsos sábios. A sabedoria é isso, é você reconhecer. Então a sabedoria não é só você saber, é também reconhecer aquilo que não sabe. Porque senão você fica se achando. Eu, quando cito a internet, é porque eu observo assim, muitos vídeos para, às vezes, ver se você se inspira, ver se você aprende alguma coisa. E existe uma enormidade de sábios de papel, sabe? Que são, tipo assim, deu um vento, leva tudo. Tá? Quer dizer, esses falsos sábios existem e sempre existiram, tá? Só que a internet ela multiplicou tudo isso. Sempre existiu gente ignorante, tá? Sempre existiu. Sempre existiu gente frívola. Sempre existiu. Sempre existiu gente estúpida, tá? Sempre existiu. Só que a internet, ela deu visibilidade a tudo isso. Então a internet deu visibilidade ao joio e ao trigo. Então você tem que pesquisar muito para achar o trigo, porque o joio está cheio. Erva daninha prolifera todo dia na internet. Todas as redes sociais se imaginar. Tá? Aqui no Facebook, no YouTube, no Instagram, todo dia. Você vê. Se você vê, infelizmente, você vê então pessoas que não possuem e nem estão construindo uma vida exuberante. Uma vida que mereça ser chamado de vida. Tem tanto de gente que não está construindo nada disso. É isso que faz o mundo parecer um poço de maldade, de ruindade, né? Um caos. O que faz é isso, porque a maior parte, ou pelo menos uma boa parte,
não está fazendo nada de exuberante pela sua vida. Estão vivendo ou sobrevivendo. Na verdade, estão mais sobrevivendo, satisfeitos com coisas pequenas, em todos os campos da vida. Se você pegar na sociedade em geral, se você pegar na política em geral, sempre eu falo em geral é porque existem exceções. Se você pegar no campo dos campos aí profissionais, né? Em todos eles, sabe? No campo religioso, nossa, aí o que tem de gente vivendo, né, mentiras e pregando mentiras o tempo todo, não está em nenhum livro da humanidade. O campo político, então, existe aí é uma maioria, né, de mentirosos, né, de gente criminosa, porque as ações deles prejudicam milhares ou milhões de pessoas no dia a dia nesse país. Certo? Então você vê que a gente está vivendo, aí eu vou terminar. Nós estamos vivendo, em sociedade, na totalidade, nós estamos vivendo uma vida ordinária. Ou quem sabe até abaixo disso que eu falei, abaixo da ordinária. Né? Não sei até o que. Intraordinária, certo? Terrível. É isso. Infelizmente, nós estamos aí no ano 2025, né? A humanidade tem milhões, milhares e milhares e milhares de anos. A humanidade tem milhares e milhares e milhares de anos, não é só 2025, depois de Cristo, certo? É muitos milhares de anos que essa humanidade existe e ela, tem gente que acha que ela está no máximo da evolução. Ela está evoluindo tecnologicamente, mas moralmente, certo? Ela não está evoluindo. Porque a maioria vive essa vida aí que eu falei, ordinário ou intraordinário, que é pior que ordinário. Então, nós temos que pensar, quando eu falo nós, é aqueles que, digamos assim, em algum momento aí combinam com o meu pensamento, nós devemos tentar multiplicar, né, a nossa intervenção nesse mundo, de algum modo. Eu intervenho aqui e através de outras atividades, mas intervir para que a gente passe a viver uma vida exuberante, no sentido aí bem aristotélico mesmo, né? Baseado na virtude, né? Baseado, né, nos bons valores, baseado inclusive na razão. A razão, nós temos a razão, só que usamos muito pouco, nós vivemos muito mais no campo da emoção, dos instintos. Esse é um outro assunto que uma hora a gente precisa conversar, porque nós ainda estamos muito impregnados da nossa porção animal, certo? Ou esse tal, disso que a ciência fala, Homo sapiens, sapiens, não sei o que lá, isso é para inglês ver, ou chinês ver também, japonês, quer dizer, não existe isso, Homo sapiens, sapiens, não existe.
o Homo sapiens ainda, só para ser sapiens, ele ainda vai ter muito chão para correr. Não sei se nesse ciclo de vida no planeta ou em outro, ainda vai precisar de muito chão. Enquanto a gente não reconhece, né, a nossa ignorância, enquanto a gente não reconhecer as nossas ignorâncias, nós não evoluímos, tá? Nós todos. Todo mundo é ignorante em alguma coisa. Então você precisa ver aquilo que é prioridade, né? Para você investir, para buscar sabedoria. Ok? Então é isso aí. Desejo a vocês, a todos, né, que vão à luta, ou vamos todos à luta para termos uma vida exuberante, como diria o Aristóteles, tá? Paz e luz para todos e até a próxima live. Se você gostar desse conteúdo, gostou, dá o seu like aí. Fala do que gostou, do que não gostou. Expõe as suas opiniões e compartilhe o vídeo, né, para que mais pessoas possam vir a refletir sobre este e outros assuntos. Ok? Muito obrigado pela atenção de todos vocês hoje.